Olá, amigos. O programa Diálogo Espírita da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Paraná enfocará hoje o seu tema livre, em seguida o Espiritismo Responde e encerrando com a presença literária. Com vocês, Diálogo Espírita. O tema livre de hoje, nós vamos enfocar, discutir e debater, junto com os companheiros Robson Balaguer e Jaime Nunes, a reencarnação. A reencarnação que é um dos sustentáculos, uma das bases de apoio da doutrina espírita. E a reencarnação, diferentemente do que nós imaginamos, não é algo contemporâneo. A reencarnação não é algo que começou a ser discutida com a codificação da doutrina espírita por Kardec, há 150 anos. A reencarnação já era discutida e vivenciada na antiguidade, há 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. E já desde aquela época, então, na Índia, já se falava da reencarnação. Os Vedas já falavam sobre isso. E veja, Robson e Jaime, o que diziam os Vedas a respeito da reencarnação. Dizia o seguinte: da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim se descarta um corpo usado para se revestir de novos corpos. Então, na antiguidade já se discutia isso. Pitágoras, lá na Grécia Antiga, também já falava o seguinte: é certo que os vivos nascem dos mortos para que as almas dos mortos renasçam ainda. Então, é algo que não é novo, é algo que já se discutia. E mesmo assim, ainda há algumas controvérsias a respeito da reencarnação. Com certeza, Gilberto. A reencarnação não é, digamos assim, um invento do Espiritismo, de Allan Kardec, Tanto é porque Allan Kardec ele só codifica tudo aquilo que já existiu. Tanto que nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver várias passagens sobre a reencarnação. Na conversa de Jesus com Nicodemos, que ele fala o seguinte: ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Ele está ali se referindo à reencarnação. Na conversa que ele tem também com os seus discípulos, quando ele fala que Elias já veio e ninguém o reconheceu, fazendo a menção que era João Batista, Elias era João Batista, ou seja, que era a reencarnação, João Batista era a reencarnação de Elias, Então, quer dizer, já desde os primórdios, já existia, falavam sobre a reencarnação. Veja, Jaime, o que diziam os romanos a respeito da reencarnação já na Grécia Antiga. Eles falavam o seguinte, que a reencarnação era vista como um chamado de Deus para que as almas privadas de recordações pensassem em querer voltar ao corpo. Querer voltar ao corpo. Você veja, já na antiguidade já se falava isso, Jaime? Essa ideia sempre o homem esteve consciente disso. E o Espiritismo ele vem reconhecer isso e apresentar assim uma explanação melhor, destacar e adentrar com mais cuidado sobre esse tema, dando explicação para todos os fatos que envolvem a reencarnação, Robson? Sem dúvida. Os hebreus e os judeus, eles acreditavam na volta da alma. Isso na simplicidade do povo da antiguidade, simplicidade, aspas, porque eles já tinham uma cultura, já vislumbravam uma outra vida além dessa. E é interessante citar aqui também o que diziam os gauleses, que acreditavam em vidas passadas também. E César escreveu na Guerra de Gales o seguinte: uma crença que eles sempre buscam estabelecer é que as almas não perecem de forma alguma, e que após a morte elas passam de um corpo para outro. Isso é interessante notar, que naquela época também já entendiam que a reencarnação, muito embora você volte a reencarnar num outro corpo, numa outra situação, mas o espírito é o mesmo. É o mesmo, sem dúvida. Isso serve para quê? Para que o espírito possa, então, evoluir, progredir, não é isso? Exatamente, porque o que morre é o corpo e o espírito é eterno. Ele, além de ser eterno, ele é, digamos assim, ele é progressista, vamos dizer assim, ele vai sempre progredindo em cada reencarnação.
Ele vai evoluindo até chegar, digamos assim, ao estágio final da reencarnação, que não precisaria talvez reencarnar novamente. Né? Resumindo, né, Jaime, então a reencarnação é algo que não pode ser passar assim de forma despercebida, batida, como se diz, é algo que realmente já vem lá dos primórdios, a necessidade da reencarnação. Exatamente, é uma coisa que já está no ser, né? Porque esse espírito imortal, ele está aqui sempre em aprendizado. E o nosso irmão Divaldo disse que nós temos uma única vida, né? Então nós estamos sempre complementando essa vida através do processo da reencarnação, onde as possibilidades são diferentes e os compromissos também para cada um de nós. Né? E vejam que a reencarnação não é algo que se discute simplesmente porque já se falava... Ou questão religiosa. Religiosa e né? tal. Existem já trabalhos e estudos científicos em torno da reencarnação. Né? Porque a cada nova descoberta da física, a ciência se vê obrigada a alterar os seus conceitos. Sim. A reencarnação ou paligenesia, né, que seria o nome científico da reencarnação, já é estudada hoje pela ciência. E temos hoje muitas obras que falam sobre isso e temos também como comprovar, ou seja, a própria ciência tenta comprovar isso cientificamente, né, a reencarnação, e traz para nós aí uma imensidade talvez de o mais obras. famoso estudioso, né, em termos científicos da reencarnação, que é o Dr. Ian Stevenson, que é americano, diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele tem vários estudos a respeito desses estudos científicos da reencarnação, nós que comprovam a reencarnação. Nós temos o caso também do parapsicólogo indiano Amendra Banerjee, que ele pesquisou 1.200 casos de pessoas que tinham nítidas lembranças de suas existências anteriores e lembrando com detalhes onde tinham vivido, nome de parentes, passando os próprios nomes, apelidos e fatos acontecidos com eles. O próprio Ian Stevenson, ele catalogou, acho que 1.000 ou 2.000 casos comprovados de reencarnação. Temos também um outro psiquiatra americano, que é o Brian Weiss, que ele escreve uma obra da editora Sextante, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele era um cético, né? Ele era um médico, ele era cético, mas ele começa a tentar curar uma paciente, através de terapias de vidas passadas, regressão de memória. Ele concluiu ali, e além dele estar inserido, interessante, sabe, Gilberto, que ele estava inserido também na questão quando ele regredia dentro digamos, das reencarnações daquela paciente. E ele conseguiu regredir várias reencarnações, não me lembro agora a quantidade, 10, 20, 50, eu não lembro. Se eu estiver falando aqui, eu mentindo, eu já li esse livro, é um livro muito bom, que ela relata que através ali, digamos, a cura que ela foi buscar, pelos seus medos, suas fobias, que ela encontrou ali através das regressões de memória, e ele comprova que era de reencarnações passadas, esses medos que ela trazia, esses traumas, exatamente, que trazia ainda nessa reencarnação. Sim, aqui no Brasil também nós temos estudiosos, tem o Dr. Sérgio de Felipe Oliveira, que é um neurocientista da USP, ele tem vários trabalhos nesse sentido também, através de reencarnações, né, de regressões, melhor dizendo, onde as pessoas elas comprovam locais, datas, né, nomes, que comprovam realmente que já tiveram em outros locais. Né? Nós temos um irmão espírita também muito conhecido, que é o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que ele tem 2 livros que tratam da reencarnação. A reencarnação no Brasil, onde ele são 7 casos de lembrança das pessoas que falam, né, que relatam, e Renasceu por Amor é uma outra obra que trata também da reencarnação de um padre, onde ele conta detalhes de sua existência. Pois é, Gilberto, Jaime, não querendo fazer prosélita, né, mas vamos fazer aqui o nosso Paraná, nossa Curitiba, também temos o nosso amigo, nosso irmão, né, o João Alberto Fiorini, né, o Fiorini, que a gente chama assim carinhosamente, que ele escreveu um livro chamado Reencarnação e Investigação Científica. Ele, como delegado de polícia, ele utiliza de todos, digamos, os meios, desde de impressões digitais, fotos, características do rosto, para comprovar a reencarnação. No livro aliás, até, Robson, desculpa interrompê-lo, Jaime, a própria justiça tem casos que já está acatando até
esse tipo de trabalho e até algumas mensagens espirituais, né, no processo. São vários, já teve vários casos. São vários casos já, né? Já vários, né? Não é só o primeiro, como aconteceu com o Chico, né? Um dos primeiros, né? Que aconteceu com o Chico Xavier. Bem, e dentro da reencarnação, além da reencarnação na história, dessas teses científicas da reencarnação, existe também a justiça da reencarnação. É necessário, né? Como falei no início do programa, não seria justo nós termos apenas uma vida e não podemos colocar em prática tudo aquilo que nos foi destinado ou que nós escolhemos no processo reencarnatório. Então, qual seria o objetivo da reencarnação dentro da justiça divina? Muitas vezes desviamos do caminho, né? A gente faz uma programação espiritual e desviamos do caminho. Erramos, cometemos erros e temos que reparar. E como nós vamos reparar esse erro? Se muitas vezes nós não conseguimos estar com aquele que nós erramos ainda. Então, a reencarnação nada mais que a justiça. Eu acho que acima de tudo então está a justiça da reencarnação. A justiça de Deus e a bondade ao mesmo tempo, que dá a todos os seus filhos a possibilidade de corrigir seus enganos e seus deslizes, buscando junto àqueles com os quais convive a sua regeneração, a sua recuperação, embora difícil, mas é a única forma de juntos crescermos, que faz parte da lei do progresso para o espírito. Diante disso, eu tenho aqui uns 3 contozinhos de Chico Xavier, pelo espírito de Cornélio Pires, Retratos da Vida. Esse livrinho está um pouquinho velho, porque é uma edição de 1974, né? Mas ele tem 3 contos, eu vou ler rapidinho aqui, que é o seguinte. Olha o que ele fala. Por não suportar a nora, finou-se Olavo Vilela. No além não achava serviço, a não ser velar por ela. Em não se ajustando ao genro, morreu Pio Avanhandava. Hoje em dia quer ser filho do genro que tanto detestava. Aí a enganação. A necessidade da volta com as pessoas envolvidas. E reparar, né? Reparar. Exato. E também, dentro do nosso tema ainda, talvez não tenhamos tempo de entrar em detalhes, nós temos o caso das crianças prodígios, que é um fato que envolve a reencarnação, por tudo que uma criança traz como conhecimento, e o famoso déjà vu, que pessoas que lembram de locais, com detalhes onde viveram, às vezes até num filme, vendo uma paisagem, diz que se lembra daquilo ali, que comprova também uma existência anterior, porque no momento ela não teve condições de ir até caso lá, bastante peculiar, que está hoje na internet, só procurar na internet lá sobre reencarnação, que vai achar vários casos. Daquele menininho americano, né, Ian também, o nome dele, Ian Johnson, não lembro o sobrenome dele, que ele relata ser o avô dele, que era um policial, que morre assassinado durante o trabalho, né? E ele conta ali tudo para a mãe, né? Como o que o avô, no caso, que seria o pai dela, falava a ela, e o detalhe interessante é o seguinte, que esse garoto, ele nasce com a válvula do coração, a artéria pulmonar, com um defeito, que ele tem que fazer uma cirurgia. Foi bem aonde o avô leva o tiro, na mesma horta, né? Onde o avô levou o tiro, e ele renasceu ali, talvez com uma lesão no perispírito, naquele local, e teve que reparar já no nascimento dele. Então é bem interessante isso esse caso. vem comprovar, então, que o espírito tem muitas existências corpóreas, né? E isso é necessário, essas experiências, para que nós possamos, então, sair da ignorância. Para que nós possamos aprender com isso, com esses exemplos que foram dados. Então, as pessoas que estão ao nosso lado não é o acaso. Então, a reencarnação é necessária por causa disso. Ou provar, ou espiar, enfim, evoluir. Sim, porque se a gente diz, né, Jaime, Deus é bom, Deus é justo. E como que ele... Misericordioso. Então, como Deus, diante dessa toda bondade que nós afirmamos que Ele poderia dar apenas uma reencarnação para a gente, uma única vida, e assim mesmo, nessa vida, a gente fizer mau uso dela e não podemos, digamos, ter uma nova oportunidade. E é interessante também que reencarnações sucessivas existem, mas vai chegar num momento, né, Jaime, que nós vamos atingir o último estágio em termos de reencarnação. A gente tem que respeitar, porque ainda para nós espíritas, são claros essas informações, mas para o leigo talvez é difícil de entender e compreender. Mas, de qualquer forma, Deus trabalha sempre para fazer o homem repensar o que ocorre atrás desses fatos. Por exemplo, aqui tem o caso de um menino mexicano de 6 anos que faz uma palestra sobre osteoporose no México para vários médicos,
com apenas 6 anos. Então, que de onde vem é que veio esse conhecimento? Há um fato anterior que possibilita essa condição de hoje, ele com essa idade, demonstrar só vamos deixar de aprendizado. reencarnarmos, né? Só vamos deixar de reencarnarmos como chegarmos na condição de Jesus. Jesus não precisaria reencarnar, mas ele vem como, digamos assim, como missão para auxiliar a nós. Quando nós atingimos Terra, aquele estado, então, de espírito bem-aventurado, um espírito puro. Não há mais necessidade de reencarnar, mas ele vem com uma missão. Meus amigos, nós terminamos aqui o nosso tema livre, voltando ao tema futuramente, porque realmente tem muita coisa para ser discutida. Até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Olá, amigos. Estamos de volta agora com o quadro O Espiritismo Responde. Programa que conta com a ajuda e participação de todos vocês. Para isso, nos envie e-mail para o nosso endereço adpr@adpr.org.br. No quadro de hoje, estou aqui com o nosso amigo Jaime Nunes, que vai nos ajudar a responder as duas questões. Responderei a primeira questão e passarei ao Jaime para a segunda, ok, meus amigos? Bom, na primeira diz o seguinte: o Espiritismo considera Jesus como salvador da humanidade? Bom, a resposta seria não. Por que não? Porque, na verdade, meus amigos, nós temos digamos, a pretensão de achar que o Espiritismo, que Allan Kardec, que Jesus, que Deus, que a Bíblia, né, a fé nos salva. Que, na verdade, isso não nos salva. O que nos salva são os nossos atos, é a prática do bem. Certo, meus irmãos? E Jesus é para nós, digamos, um modelo e guia que devemos ser seguido. Tanto que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual seria o modelo e guia que Deus deixa aos homens? E eles respondem: dele Jesus. Jesus vem com missão de trazer a paz na terra através da sua doutrina de amor e de perdão, revogando assim a lei de Moisés, né? Que naquela época era olho por olho, dente por dente. Jesus vem trazer a nós, vem revogar essa lei, trazendo o amor como base. Tanto que ele pega 12 de seus discípulos, né, homens sem talento, sem conhecimento nenhum, e consegue mudar o mundo através dos seus ensinamentos. Certo, meus irmãos? O que então nos salva não é Jesus. Não basta você, eu acredito em Jesus e está salvo. Não é assim. Nós temos que praticar os ensinos de Jesus. Aí sim, podemos dizer que estaremos salvos. Bom, vou passar agora a segunda questão para o nosso irmão Jaime Nunes. A pergunta é a 784 do Livro dos Espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar,
caminha aos recursos, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, o progresso faz parte do homem, das suas legislações, de suas atividades, mas ainda vivemos esses momentos de crueldade, onde irmãos perdidos aí agem de maneira equivocada, causando dor, sofrimento, dificuldades para os outros, e na grande maioria ele não tem ideia que está prejudicando a si mesmo. E o mal, ele existe para nós realçarmos depois o bem. Esse mal, que aparentemente não tem controle, não existe domínio, ele também cederá, de acordo com a evolução, ao amor, à bondade, ao entendimento. Então, todos esses fatos que incomodam, que assustam, impressionam, ainda são estágios de irmãos que não compreenderam o objetivo e a finalidade porque aqui estão. Mas como todos, pela oportunidade e a bênção da vida, vão se alterar, vão se modificar, encontrando caminhos melhores e que tirem dessa situação de comprometimento, de infelicidade e preocupação. E quando nós olhamos mais próximos a nós, fatos recentes que, se nós destacamos a maldade, nós vamos ter outros que também o homem já pensou em formas de melhorar, modificar seu ambiente. No caso da ecologia, nós temos irmãos cuidando melhor, nos alertando com o cuidado dessa nossa terra. A lei seca, que também vem para frear aqueles que ainda estão envolvidos pela bebida. O fumódromo, que é outra vantagem, benefício que está chegando para nós, que o homem precisa compreender. O tratamento com os idosos, aos deficientes. Então, se por um lado há muita maldade, há também o lado benéfico, o homem que se preocupa com o seu semelhante, com o seu bem-estar e consciente de que aqui ele está também para ajudar a melhorar a sua sociedade, o seu ambiente, a sua existência. Muito agradecido e até uma próxima. Isso aí, amigos. Até a próxima semana. Caros amigos telespectadores, prezadas amigas, nosso presença literária de hoje, nós vamos falar sobre o livro O Fotógrafo dos Espíritos, do Nedir Mendes da Rocha. Esse livro é muito especial, é um livro lançado agora, se não me engano, em 2012, ano passado. Eu tive a oportunidade de ler todo o seu conteúdo. Ele trata principalmente das materializações de espíritos em Uberaba, as famosas materializações de Uberaba, ocorridas no final de 1963, início de 1964. Então, é um livro muito especial, como eu disse, para os espíritos em geral, para médiuns, principalmente aqueles de efeitos físicos, e demais interessados, estudiosos, pessoas que não têm ideia como esses fenômenos podem ocorrer. É importante que nós tratemos também desse viés da doutrina espírita, o aspecto científico. E esses fenômenos aqui relatados no livro contaram com a participação do médium Chico Xavier, mas apenas como participante, como assistente, ele não atuou como médium nessas materializações. E ficaram muito famosas essas materializações por causa de uma polêmica com a revista O Cruzeiro, que era a maior revista de circulação nacional à época. Então, o que aconteceu é que, passadas algumas dessas sessões, que foram realizadas no consultório médico do Valdo Vieira, que era parceiro do Chico Xavier à época, e eles resolveram convidar os 2 ou 3 repórteres e vieram mais de meia dúzia. E apesar de terem saído da sessão se dizendo convencidos da veracidade dos fenômenos, depois eles deturparam totalmente as informações, a matéria, gerou uma polêmica, foram várias
várias matérias em semanas subsequentes. Foram submetidas as fotografias, aos registros fotográficos, que nós vamos apresentar aqui também, em close algumas delas, muito interessantes. E essas fotografias foram submetidas a uma perícia encomendada pela redação do Cruzeiro, que acharam que chegaram à conclusão de que foram fraudes. Mas depois uma segunda perícia encomendada por espíritas em São Paulo, mas também, evidentemente, por profissional, independente, honesto, sério, comprovou que não havia essas fraudes, que os fenômenos realmente foram reais. Então, nós temos aqui todo o descritivo destas sessões, desde os preparativos. Esse Nedir Mendes da Rocha, que é o autor do livro, foi o próprio fotógrafo que esteve lá presente, um dos. Né? E ele testemunhou e registrou em fotos mais de uma dezena de fotos. Algumas delas constam aqui do livro. São muito interessantes. E esse Nedir, então, dá o seu testemunho. Ele já é um espírita, agora espírito, né? Já desencarnado, mas, de qualquer forma, tem um valor histórico, um valor testemunhal muito grande para a história do próprio espiritismo, do movimento espírita brasileiro. Então, eu confesso que quando eu li alguns artigos rebatendo colocando em dúvida a veracidade desses fenômenos, das materializações do Uberaba, seguindo, digamos assim, a própria trilha das reportagens da revista O Cruzeiro, eu confesso que eu fiquei em dúvida, porque nós temos que ser céticos. Nós temos que tentar seguir o método de Kardec, que é duvidar até que realmente se esgotem todas as possibilidades e o fenômeno seja completamente comprovado. Mas eu recebi também por e-mail, algumas semanas atrás, um artigo do jornalista Luciano dos Anjos, que também fez parte dessa equipe. Eram várias pessoas que participavam dessas sessões. E ele traz pormenores interessantíssimos, aparentemente com uma isenção absoluta, com fidelidade de detalhes narrados nesse artigo, e que comprovam também a honestidade das pessoas envolvidas neste procedimento. Então, o Nedir Mendes da Rocha, que começou com algumas sessões de materialização com o pai dele na região de Campinas, no estado de São Paulo, depois ele foi convidado para acompanhar essas sessões em Uberaba, que foram várias, do final de 1963 até o início de 1964. Então, nós fazemos o convite aqui às pessoas, principalmente os espíritas, aquelas pessoas que têm um pouco mais de vontade de aprender, de compreender o espiritismo, de ir um pouco além daquilo que é a nossa base, as obras da codificação, dos romances e tudo. Mas, meus irmãos, é um bom investimento. Se vocês adquirirem esta obra, vocês ficarão satisfeitos. É uma coisa para ser guardada, para nós recorrermos na hora de fazermos um artigo de jornal, um programa de rádio mesmo, de televisão, como estou fazendo agora, para conversar entre amigos, mostrar este livro, mostrar esses registros fotográficos interessantíssimos aqui. Da irmã Josefa materializada, gradeada, com presa os pés e os pulsos por cadeados, por correntes, e que mesmo assim, e o médium também no momento materializado, ou melhor, o médium da cabine, com o espírito se locomovendo com independência, etc. Então nós ficamos por aqui com esta presença literária de hoje, prometendo voltar. Até a próxima. Paz a todos vocês, que Deus os abençoe.